À primeira vista, o tema assusta: regulação das redes sociais. Mas esse assunto não tem a ver com censura ou controle total das plataformas, como pode parecer. Se feita do jeito certo, essa política pode proteger os usuários e aumentar a responsabilidade das empresas de tecnologia sobre que tipo de conteúdo é publicado por lá. E isso está mais presente do que nunca no Brasil, com discussões, especulações e novidades concretas na área que podem finalmente aparecer agora em 2023. Olá a todos, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e no vídeo de hoje trazemos todas as informações que sabemos até agora sobre essa nova polêmica da regulação das redes sociais no Brasil, que na verdade já é antiga e não acontece só por aqui. Vamos entender que história é essa do governo dizendo que as empresas devem fazer, quais são as ações propostas nessa política e também o que as redes sociais acham desse tipo de mudança. O primeiro e mais importante ponto aqui é entender o que significa regular plataformas na internet e como isso poderia acontecer no Brasil. Em termos bem resumidos, a ideia é definir uma série de normas e convenções sobre como as redes digitais são avaliadas do ponto de vista legal e institucional. Isso significa ter um conjunto de regras para confirmar o que é de responsabilidade do usuário e o que é de responsabilidade da rede social, que são consultadas principalmente no caso de conteúdos criminosos. Olha só alguns exemplos. A regulação definiria como lidar com conteúdos ofensivos, desde desinformação, discursos de ódio, organização de atos criminosos e outros crimes virtuais, como stalking, terrorismo ou consumo de material impróprio. Atualmente, e a gente já vai explicar como isso funciona no Brasil, existe uma cobrança relativamente leve contra as empresas, que por mais que tenham uma equipe própria, volta e meia não fazem nada contra a publicação de alguns desses materiais. Um dos objetivos desse debate é colocar mais responsabilidade na mão das Big Tech e cobrar mais ações por parte dessas companhias. Além disso, a ideia é exigir mais transparência das empresas de tecnologia em seus algoritmos. Elas precisam explicar melhor como um aplicativo recomenda conteúdos e por que impulsiona certas publicações em vez de outras. Esse é um tema complexo por si só, já que hoje em dia quase todas as redes sociais mantêm esse segredo muito bem guardado. Vale lembrar que o Brasil já tem uma legislação específica sobre o ambiente online. É o Marco Civil da Internet, que entrou em vigor em 2014 e trata sobre direitos, deveres e responsabilidades dos consumidores, das operadoras e das donas de plataformas. Só que o Marco Civil é mais geral e também fala de outros assuntos, como a neutralidade de rede, que impede as operadoras de cobrarem mais caro de quem consome mais banda na conexão. Além disso, ele já está um pouco desatualizado, tanto que alguns dos seus artigos já foram substituídos por leis mais novas. Dessa vez, a grande mudança aconteceria no artigo 19 do Marco Civil. Esse trecho da lei define que uma empresa de internet, tipo a dona de uma rede social, só é responsabilizada por um conteúdo criminoso e só é obrigada a tirar ele do ar se existir uma ordem judicial pedindo isso. Ou seja, sem um processo aberto ou um juiz solicitando, a plataforma não é obrigada a fazer a remoção e nem pode ser multada por manter a postagem no ar, por mais claramente ilegal e ofensiva que ela seja. É possível que a decisão brasileira se inspire no que outros países já fizeram ou estão fazendo. Na União Europeia, uma lei que entrou em vigor faz pouco tempo, o Digital Services Act, deve ser uma das bases para o que veremos por aqui. Ela é uma forma de regulação que não altera o modo de trabalho das plataformas e mantém o que já vemos hoje no Brasil. A empresa só tem responsabilidade pelos danos causados por postagens irregulares se for notificada. Por outro lado, a rede social ganha novas obrigações e tem ainda mais responsabilidade sobre o conteúdo que é veiculado. E essa lei tem aplicação proporcional ao tamanho da empresa, ou seja, quanto maior a plataforma, maior é o cuidado que ela deve ter com os conteúdos e maiores as multas aplicadas para o caso de elas não respeitarem medidas judiciais ou deixarem de moderar o que está nas redes. Em outros casos, Estados Unidos e Reino Unido ainda estão em discussões iniciais sobre mudar a legislação vigente nos dois lugares. A ideia de liberdade de expressão contra a necessidade de moderar certos conteúdos sobre temas delicados ainda é um ponto controverso. Ou seja, a regulação de redes sociais não é censura nem vigilância e também não tem como objetivo prejudicar as plataformas de alguma forma. O público também não será comprometido desde que continue seguindo as regras de uso das redes sociais.
A ideia, caso tudo ocorra como planejado, é garantir as liberdades dos usuários, evitar que o ambiente online seja um território em que tudo é permitido e buscar um meio termo na responsabilização das empresas sobre o que é postado na rede. Agora que a gente já entendeu o que essa regulação significa, vem a parte prática. Afinal, em que ponto o Brasil está nessa discussão? Por enquanto, só no campo do debate mesmo. O Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública no fim de março para ouvir diferentes setores da população e tentar dar um rumo para esse tema. Vários lados foram ouvidos e a necessidade de regulação parece ser o lado mais forte, mas ainda sem uma decisão concreta. E tem outro ponto importante, ainda falta detalhar exatamente quais serão as medidas de regulação, porque não adianta só falar que elas serão responsabilizadas e pronto. Não temos ainda um texto concreto com explicações mais específicas sobre os casos, sobre como as multas serão aplicadas ou quais serão as obrigações das plataformas. O mais possível mesmo é uma alteração no artigo 19 do Marco Civil. Isso ampliaria a responsabilidade das redes por publicações criminosas de usuários, o que tornaria elas mais rigorosas na moderação. Caso contrário, levam multas. Além disso, ainda não sabemos de onde exatamente essa legislação vai partir. São dois caminhos possíveis, um projeto de lei discutido no Congresso ou então uma medida partindo do STF. As duas alternativas estão em andamento. No meio de tudo isso tem ainda a chamada PL das Fake News, que já está na Câmara dos Deputados para debate. Esse projeto de lei ainda deve ser muito modificado e nem deve ser a decisão definitiva, mas pode ser uma espécie de ação emergencial e uma das bases da nova regulação. Mas vale lembrar que regular redes sociais não é só combater desinformação e nem pode ficar restrita só a isso. Até aqui parece que as intenções são as melhores possíveis, mas a aprovação não será nada fácil e ainda existe muita discordância sobre vários pontos deste tema. No campo político, parte dos deputados criticou a proposta do Planalto em andamento. Eles acham que aumentar a responsabilidade das redes faria com que as empresas aumentassem a quantidade de postagens removidas só para evitar punições, o que seria uma espécie de censura. As próprias empresas de tecnologia também concordam nesse ponto. Na audiência do STF, representantes do Twitter, TikTok, Facebook, Instagram e YouTube alegaram que um ambiente mais seguro na internet não seria atingido com esse tipo de responsabilização. Todas as plataformas garantem que fazem a moderação própria com sistemas internos e que a quantidade de remoções nesses casos é muito maior do que apenas quando existe uma decisão judicial. Um dos dados apresentados é de que o YouTube removeu em 2022 no Brasil mais de 1 milhão de vídeos que violaram políticas da plataforma. Algumas das redes até estão dispostas a rediscutir o artigo 19 do Marco Civil, mas outras não abrem mão dessa garantia. Apesar da pressa e da importância do tema, o debate ainda deve ir longe. Em resumo, a regulação de redes sociais no Brasil é um tema delicado, mas que deve deixar o campo das ideias em algum momento. A ideia aqui está longe de ser a solução para todos os problemas da internet no país, mas é um passo importante que pode ajudar desde que seja bem feito. Só que todo esse processo de definir qual a responsabilidade das redes sociais sobre o conteúdo publicado ainda precisa amadurecer com muito debate entre setores, envolvendo especialistas de universidades, empresas, governo e sociedade. E temos que perder o preconceito com esse termo. Caso seja bem feita, a regulamentação não envolve censura e nem dá plenos poderes ao governo. Ela oficializa a responsabilidade dessas empresas em controlar o conteúdo no ar e tentar ao máximo melhorar o ambiente online, por mais difícil que isso pareça. Se você chegou até esse ponto, eu gostaria primeiro de agradecer por acompanhar a fundo o nosso conteúdo e depois para que deixe também sua curtida no vídeo para demonstrar para o YouTube que a discussão que propomos aqui é relevante. Compartilhe o vídeo para ajudar mais gente a entender a fundo sobre o assunto e comente sobre pontos que eventualmente podem não ter ficado claros ou que você discorde. Vamos trocar aquela ideia. Deixe também sua sugestão de outros temas sobre os quais poderíamos tratar no futuro. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho ao lado e selecionar a opção todas para não perder nossos próximos vídeos. Agora eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.